E então foi um dia como hoje, quinta-feira, que Jesus celebrou a última ceia. Foram 3 anos de pregação, de instrução. Ele passou 3 Páscoas, mas a terceira era a última. Porque assim havia decretado, não? Porque no dia seguinte, amanhã, sexta-feira, ia ser sacrificado por nossos pecados. Então era a última ceia. E ele disse a seus discípulos: desejei muito comer esta ceia convosco. Desejei muito. E então Jesus fez 3 coisas neste dia. Comeu o cordeiro pascal. Era um rito, todos os anos, em lembrança da libertação do povo de Israel da escravidão dos egípcios. Devia celebrar a Páscoa, a passagem do Mar Vermelho. Páscoa significa passagem. E em memória dessa libertação por Moisés, Deus mandou celebrar essa festa da Páscoa uma vez por ano. E aí devia ser sacrificado um cordeiro sem mancha, branco, sem defeito, imagem de Nosso Senhor, não? Sem mancha, não? Puro, santo, sem defeito. E era sacrificado, e suas carnes eram comidas. Uma imagem do sacrifício da missa. Na missa é sacrificado o verdadeiro cordeiro pascal. E nós participamos da sua carne, comendo sua carne, né? É a comunhão. Na comunhão, nós comemos a carne de Jesus, em seu corpo, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Vemos. Então, ele comeu o cordeiro pascal, cumprindo assim as cerimônias da lei. Jesus veio para isso, para cumprir, né, as leis. E uma vez comido esse cordeiro, ele lavou os pés a seus discípulos. Isso tinha um significado, esse lavar os pés. Porque São Pedro o percebeu e pensou interiormente, não, como Jesus se humilha a esse ponto de lavar os pés a cada um de nós. Um ato de humildade, lavar os pés. E, no entanto, ele o faz. E quando chega a Pedro, disse: Senhor, tu não lavarás os pés a mim, jamais. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Como uma ameaça, não? E aí fica assustado Pedro e disse: Senhor, então, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele disse a Jesus: quem está limpo só precisa lavar os pés. A poeira, não? Que se acumula nos pés, lavar. E vós todos estáis limpos, mas
Mas não todos, não? Não todos. Judas, o traidor, que já tinha premeditado entregar a Jesus, a seus inimigos. E assim, mas é um símbolo da confissão, esse lavar dos pés. Porque logo depois ia celebrar a primeira missa, ia distribuir a comunhão a seus discípulos, a seus apóstolos, não? Discípulos. E isso significava, o pó dos pés significa os pecados veniais. Então, que é bom, né? Bom também uma confissão apaga esses pecados veniais, mas também podem ser apagados com um ato de contrição, rezando um Pai Nosso, fazendo o sinal da cruz com água benta. Tem vários, né? Esses pecados veniais, né, são livres de confessar. Posso confessar ou não confessar, né? E não peco se ometo algum. Por isso, se eu vou confessar, né, pecados veniais, não vou fazer uma lista enorme, não? Mas escolho três pecados que eu vou combater. São os principais, que mais com frequência cometo e eu quero combatê-los. Então eu vou tomar esses 3 pecados. Então os apóstolos estavam em estado de graça. Só precisavam purificar os pecados veniais. Mas Judas estava em pecado mortal. Estava assim. O pecado mortal, o pecado venial são como manchas na alma. Não tiram, né, a graça, não? Claro que a alma vai como que enfraquecendo, adoecendo, não? Mas mais inclinada ao pecado, não? Grave, não? Mas o pecado mortal é uma mancha toda, mancha, né, suja a alma toda, não deixa nada limpo, nada. Então, os apóstolos, com esse lavar dos pés de Jesus, foram perdoados de seus pecados veniais para receber mais, melhor, ou seja, propiciamente a Jesus sacramentado. Jesus vai celebrar a primeira missa, vai consagrar pela primeira vez e dar a comunhão a seus apóstolos. E então Jesus fez um sacrifício. Depois de lavar os pés, Jesus fez a primeira missa. Isso o fez nessa última Páscoa. Nas anteriores não fez isso. Só na última. Para deixar-nos uma lembrança de seu amor por nós, quanto sofreu por nosso amor. Então, ele vai realizar um sacrifício incruento, isto é, sem derramamento de sangue. No dia seguinte, vai realizar o mesmo sacrifício com derramamento de seu sangue. Cruento. E assim, então, essa é a lembrança dos mistérios deste dia. Aí Jesus ordenou sacerdotes, os bispos, os seus discípulos, bispos, não? Os 6 bispos,
para eles ordenar, por sua vez, os sacerdotes. E quando ele falou, fazer isto em memória de mim, os mandou a continuar esse sacrifício. E o sacrifício da missa é isso, é a continuação do sacrifício da cruz. Porque hoje dizem que é a comemoração da última ceia. E como vimos, foram duas coisas diferentes, não? Primeiro foi a ceia, depois o sacrifício. Então, mas hoje dizem que a missa não é um sacrifício, mas é a comemoração da última ceia. Mas aqui se é um sacrifício, e por isso esse é o motivo porque o padre está dando as costas, aos fiéis, porque está celebrando um sacrifício. Isso. E hoje, hoje a missa é o padre em frente dos fiéis, do povo, é porque ele o que preside, o presidente da Assembleia. E mudam os termos também, mudam. E também nos deixou mais um exemplo de humildade e de caridade. Porque ele termina assim, dizendo: se vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque realmente o sou. Se eu, pois, sendo vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Lavar os pés aqui significa praticar a caridade, um para com o outro. No catecismo tem uma parte que fala sobre as obras de misericórdia, 7 corporais, 7 espirituais. Seria isso, não? Cumprir essas obras de misericórdia seria lavar os pés ao próximo. Ter misericórdia do próximo, assim como Jesus teve misericórdia de nós, Ele quer que também nós tenhamos misericórdia do próximo. Assim como Ele nos perdoou, todos nos perdoa ainda, através da confissão, Ele quer que perdoemos de coração, não guardar mágoa, jamais, não guardar, perdoar de coração. E assim, bom, se pode sentir alguma mágoa, pode, mas uma coisa é sentir, outra coisa é consentir. Não sei, querer se vingar, pagar o mal como mal, isso não. Mas se sente ainda alguma aversão, coisa assim, rezar, não? Rezar para que Deus tire esse sentimento. Né? E se tal pessoa que não me agrada, não, me pedir uma coisa, não vou negar, vou ajudar. Sim. E não vou evitar, não? Se passo, me encontro com ela, vou saudá-la, não? Vou cumprimentá-la, não vou fugir. Não? E assim, não? São coisas que Deus pede, não? Porque no Pai Nosso nós dizemos, não? Tem uma petição, não? Que nós dizemos, nós pedimos que Deus nos perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Significa que seremos perdoados na medida que nós perdoemos.
Se não perdoamos, Deus não nos perdoará. Se perdoamos pela metade, seremos perdoados pela metade. Então, na medida que perdoemos o próximo, seremos perdoados por Deus. E se perdoamos de coração, totalmente, seremos perdoados por Deus. Então, lembrar que Jesus, estando na cruz, falou 7 vezes. E a primeira frase que ele falou foi: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Perdoou aqueles que o açoitaram, cuspiram o rosto, colocaram uma coroa de espinhos, deram bofetadas, arrancaram a barba. Perdoa a todos. Ele é Deus, poderia exterminar seus inimigos, o dono da vida, da morte. Não fez. Estendeu os seus braços aos verdugos para ser pregado na cruz. Estendeu. Não colocou resistência. Então aí vemos, e toda a nossa vida deve ser uma constante imitação de Jesus, porque para isso ele veio, para ser nosso exemplo. E por isso ele vai dizer: dei-vos o exemplo, para que assim como eu vos fiz, vosotros o façais também. Ele é nosso exemplo. Bem, hoje também seria o dia do sacerdote, Dia da instituição do sacerdócio, da Eucaristia. Esse sacramento que ele quis deixar-nos, como eu falei, como lembrança. Bem, então, depois deste sermão, terá a cerimônia do lava-pés. Então, eu vou pedir aos homens aqui presentes, para sentar nos bancos, devem ser 12, 12, e descalçar o pé direito. Descansar o pé direito, e que eu vou lavar os pés, a cada um dos senhores, a exemplo do que Jesus fez o dia de hoje. Tá bom? Então já podem se acomodar, 6 de um lado, 6 de outro, e tiram o calçado do pé direito. Tá bom?